O eletrocardiograma é característico na maioria das vezes, embora em 50% dos pacientes o eletro inicial é normal. Então, no início do quadro, o eletro pode ser inteiramente normal, como está assim, mas ele costuma evoluir. No infarto anterior, de V1 a V6, nós teremos o supradesnível do segmento ST, no infarto inferior, nós teremos em D2, D3 e AVF o supradesnível do segmento ST. Na evolução dele, o processo de necrose no eletrocardiograma vai aparecer, o chamado padrão QS, e aqui uma onda Q que não havia nos eletros anteriores. Então isso já era a fase do infarto cicatrizado. Padrão QS, que é esse que nós estamos demonstrando ali. Bom, nós podemos, de acordo com as derivações afetadas, de uma maneira geral, saber qual parede foi afetada. Então, D2, D3 e AVF vai levar ao infarto inferior e a artéria comprometida é a coronária direita. D1 e AVL é um infarto lateral alto, a circunflexa costuma ser a artéria obstruída. V1 e V2 septal, artérias septais, V3 e V4 um infarto anterior, costuma ser por uma diagonal, V5 e V6 infarto lateral, circunflexa, D1, AVL, V1 e AV6, como já falamos, é o pior deles, é o infarto anterior extenso e costuma ser um trombo lá em cima na DA proximal. V3R e V4R com supra de ST é um infarto de VD e a coronária direita é a mais frequente causadora disso. V7 e V8 com supradesnivelo, então nós teremos o infarto posterior ou dorsal, também costuma ser a coronária direita e não há muita dificuldade em se fazer esse tipo de avaliação. Aí temos um eletrocardiograma de um infarto inferior, o supra de ST muito bem visível em D2, em D3 e em AVF. Aqui já na fase subaguda, o segmento ST já desceu, aqui a onda T já se inverteu e a onda Q já apareceu. Em AVF também nós vemos uma onda Q que já aumentou, o ST já desceu e a onda T mergulhou. No infarto inferior cicatrizado, não há mais desnível do segmento ST. Mantemos o padrão de necrose da onda Q e não temos mais o segmento ST supradesnivelado. Infarto anterior, também o diagnóstico é simples. Nós vemos aqui um pequeno supra em D1, AVL, V1 tem muito pouquinho, mas tem. V2 é nítido, V3, V4 é um supra gigantesco, V5 e V6. Então estamos diante de um infarto gravíssimo, um infarto anterior extenso. Temos aí um infarto anterior cicatrizado, o ST já desceu, o padrão QS apareceu, porque a onda R de V1 ela foi decapitada, e o padrão QS então é bastante nítido aqui. Em V1, V2, V3, isso se mostra com bastante clareza. Mas não só infarto provoca supradesnivelo no ST. A angina variante de Prinzmetal é uma causa relativamente frequente. Aneurisma ventricular pós-infarto também mantém aquele supra que nós esperávamos que fosse descendo ao longo dos dias, ele não desce, então é sempre uma suspeita de aneurisma, uma discinesia do ventrículo esquerdo. Uma pericardite aguda também, com frequência, mantém o segmento ST suprado. A síndrome de repolarização precoce em indivíduos normais é uma causa frequente de erro diagnóstico em emergências. O médico desavisado faz um eletro e diagnostica um infarto num paciente que tem apenas um padrão chamado de repolarização precoce, na maioria das vezes tem doença nenhuma. E o bloqueio de ramo esquerdo de V1 a V3 também tem supra de ST. Então, se há alguma dúvida, o quadro clínico desfaz a dúvida, então é muito difícil que a gente erre o diagnóstico em função da presença simplesmente de um segmento ST aumentado. Na variante de Prinzmetal, o supra de ST ele acontece exclusivamente durante a dor.
O paciente teve a dor, se você fizer o eletro naquela hora, tem um enorme supra de ACT. A dor passou, ou com nitrato sublingual, ou com melhora espontânea, o segmento ST se normaliza imediatamente. Está feito o diagnóstico, então, de variante de Prinzmetal. Na pericardite, o supra é geralmente um supra pequeno e é um supra difuso. Ele não é nas paredes inferior, anterior ou lateral. Praticamente todas as derivações, exceto a VR, vão ter algum tipo de supra de ACT. Por quê? Porque o pericárdio, quando se inflama, ele se inflama em todas as suas partes e não apenas numa parede ou outra. Então é o chamado supradesnível concordante.